Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Levítico, do capítulo 26, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 34. Promessas e ameaças. Não fareis ídolos, não levantareis estátuas nem estelas, e não poreis em vossa terra pedra alguma adornada de figuras, para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirdes minhas leis e guardardes os meus preceitos e os praticardes, eu vos darei as chuvas nos seus tempos. A terra dará o seu produto e as árvores da terra se carregarão de fruto. A debulha do trigo prolongar-se-á até a vindima e a vindima até a semeadeira. Comereis o vosso pão à saciedade e habitareis em segurança em vossa terra. Darei paz à vossa terra e vosso sono não será perturbado. Afastarei da terra os animais nocivos e a espada não passará pela vossa terra. Quando perseguirdes os vossos inimigos, cairão sob vossa espada. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 de vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão sob vossa espada. Eu me voltarei para vós e vos farei crescer. Multiplicar-vos-ei e ratificarei a minha aliança convosco. Comereis as colheitas antigas, bem conservadas, e lançareis fora as velhas, para dar lugar às novas. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito para livrar-vos da escravidão. Quebrei as cadeias de vosso jugo e vos fiz andar com a cabeça erguida. Mas se não me escutardes e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos e violeis minha aliança, eis como vos hei de tratar. Enviarei terríveis flagelos sobre vós, a tísica e a febre que empanarão vosso olhar e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vós e sereis vencidos pelos vossos inimigos. Eles vos dominarão e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigar-vos-ei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Quebrarei o orgulho de vosso poder, tornarei o vosso céu como ferro e a vossa terra como bronze. Inutilmente se gastará a vossa força, pois vossa terra não dará os seus produtos e as árvores da terra não produzirão os seus frutos. Se me puserdes obstáculos e não quiserdes ouvir-me, ferir-vos-ei 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Mandarei contra vós as feras do campo que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez e vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, e cair sobre vós a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajudardes em vossas cidades, lançarei a peste do meio de vós e sereis entregues nas mãos dos vossos inimigos. Tirar-vos-ei o pão, o vosso sustentáculo, de tal sorte que 10 mulheres o cozerão em um só forno e vô-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se, apesar disso, não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos
e quebrarei vossas estelas solares. Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos, e minha alma vos abandonará. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra e vossos inimigos ficarão estupefados com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados enquanto durar a sua solidão, quando estiverdes na terra de vossos inimigos. Então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que habitáveis. Naqueles dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como se foge diante da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada. Não podereis resistir aos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem consumir-se-ão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão então as suas iniquidades e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram, e por isso eu também lhes resisti e os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e com Abraão, e lembrar-me-ei dessa terra. E, depois que eles a tiverem deixado, esta terra gozará os seus sábados enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abandonarei a ponto de exterminá-los e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Lembrar-me-ei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito à vista das nações para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre eles e os israelitas por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Apêndice, votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 5 a 20 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para um menino e 3 para uma menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estimação será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste, apresentar-se-á ao sacerdote que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom. Mas, se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se tratar de um animal impuro, que não se pode oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele o avaliará, conforme for bom ou mau, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas, se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará 1/5 ao terço da avaliação e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence,
tu a avaliarás segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, à razão de 50 siclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo a partir do ano do jubileu, dar-se-á segundo a tua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará 1/5 ao preço fixado e possuí-lo-á. Se não o resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre do jubileu, será consagrado ao Senhor como um campo votado ou interdito e tornar-se-á propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com a tua avaliação até o ano do jubileu, e esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos de santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertence já ao Senhor pelo seu título de primogênito. Seja um boi, seja uma ovelha, são propriedade do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais 1/5 parte. Se não for resgatado, será vendido segundo a tua avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor por interdito alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal, um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada ao interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedades do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará 1/5 parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos do que passa sob o cajado do pastor, o 10º animal será consagrado ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mau, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o que substituiu serão coisa consagrada, não poderão ser resgatados. Tais são as ordens que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.